Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Eu sou o professor Reginaldo e nós estamos na parte 2, que trata da geometria espacial. O tema da aula de hoje é posição relativa entre retas e planos. Depois dessa aula, você vai ser capaz de dizer a relação entre uma reta e um plano, dadas informações sobre eles. Você vai ser capaz de dizer se eles são paralelos, se a reta R está contida no plano ou se a reta é transversal ao plano. Antes de começarmos a aula, é importante alertar que algumas vezes erros de digitação ou algum sinal trocado, uma conta menor que não interfere no entendimento, pode aparecer e é identificado depois do vídeo ser gravado. Quando isso acontece, eu acrescento uma errata na descrição do vídeo. Por isso, peço que dê uma olhada na descrição do vídeo antes de começar para ver se não tem nenhum erro desse tipo. Agora sim, pegue seu papel e lápis que vamos começar a aula. Na última aula, a gente falou sobre posições relativas entre duas retas no espaço. E agora, dando continuidade a esse tema, nós vamos falar sobre posições relativas entre retas e planos. No espaço, existem três posições que uma reta e um plano π podem assumir. São elas: R está contida no plano π, como a gente vê nesse desenho aqui, tá vendo? A reta R está contida no plano. Eles podem ser paralelos, a reta R paralela ao plano π, ou eles podem ser transversais, que é quando a reta R ela intercepta o plano π em um único ponto. Esses são os três casos que a gente tem. Vamos ver alguns exemplos numéricos para a gente entender. Aqui a gente tem três exemplos que são os seguintes. Determine a posição relativa entre a reta R e o plano π nos casos, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos começar pelo primeiro. Então, a gente quer saber a posição entre a reta R e o plano π, e aí eu vou fazer de duas maneiras diferentes. A primeira delas, como a equação da reta está escrito na forma vetorial e o plano π está dado a equação cartesiana, o que a gente pode fazer? A gente sabe que um ponto qualquer da reta, ele tem coordenadas 1 mais t, 1 menos t e 0 mais t. Esse é um ponto genérico da reta R. E aí, dentre os três casos, se essa reta estiver contida nesse plano, esse ponto tem que satisfazer a equação do plano para qualquer t. Se essa reta for paralela, significa que nenhum ponto dessa reta pode pertencer a esse plano, ou seja, nenhum ponto dessa reta pode satisfazer essa equação. E se for transversal, apenas um ponto vai satisfazer. Então, o que eu faço é substituir essas coordenadas na equação do plano e ver qual dessas três soluções ocorre. Vamos lá. Então, a coordenada x é 1 mais t, vou substituir aqui, 1 mais t, mais a coordenada y é 1 menos t, menos a coordenada z, que é t, mais 2. E vou igualar isso a zero. O que eu vou obter? Vou obter o seguinte: t com esse t eu vou cortar, então vou ficar com menos t, e vou somar os termos independentes. 2 mais 1, 3, igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente vai obter t igual a, passando o t para o lado de cá, t igual a 3. Ou seja, existe um único ponto, que é t igual a 3, quando eu substituir aqui, que pertence ao plano π, ou seja, eles são transversais. Com isso, existe um único ponto. Que ponto é esse? Vou chamar de P. P fazendo t igual a 3. Aqui vai dar 3 mais 1, 4. 1 menos 3, menos 2. 3, que pertence a R, e P pertence a π. Logo, R e π são transversais. Essa é a primeira forma de fazer. A outra forma de fazer é a seguinte. Vou colocar aqui. Como eu disse, para determinar a posição relativa entre eles, você também pode olhar para o vetor diretor da reta R. A gente sabe que o vetor diretor da reta R, que eu vou denotar por R com essa flechinha, ele tem coordenadas 1, menos 1 e 1. E o vetor normal, né? Então esse vetor é paralelo a R, e N com coordenadas 1, 1 e menos 1 é ortogonal ao plano π. E aí o que eu tenho? Eu tenho o vetor diretor da reta R e o vetor normal ao plano π.
Como a gente viu, se a reta for paralela ou estiver contida ao plano π, esse vetor ele tem que ser paralelo ao plano π. Portanto, ele tem que ser perpendicular a esse vetor aqui. E aí eu vou fazer o produto escalar para ver essa relação. Fazendo o produto escalar, passo R vezes N, o que a gente vai ter? 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes 1, menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Cancelo, isso vai dar menos 1, que é diferente de zero. Como o produto escalado é diferente de zero, significa que a reta R é transversal a π. Logo, R é transversal a π. Então, são duas maneiras diferentes de fazer o mesmo exemplo. Vamos ver o segundo. Bem, aqui a gente tem o exemplo 2 e eu vou proceder como no primeiro caso que eu fiz. O segundo caso eu vou deixar para vocês como exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as coordenadas de um ponto genérico da reta R na equação do plano π. Vou escrever isso. Substituindo as coordenadas de R na equação de π, temos que... O que eu tenho? No lugar de x, vou colocar 1 mais t, 1 mais t, mais y, que é 1 menos t, menos 2, que está na equação. E aí, observe que isso vai ser igual ao quê? Cancelo t com menos t, 1 mais 1, 2 com menos 2, 0. Ou seja, qualquer ponto de R pertence a π. Por quê? Porque eu peguei, independente do valor de t, quando eu substituir aqui, vai satisfazer essa equação. Logo, R está contida no plano π. Cuidado, gente, aqui, porque a relação entre a reta R e o plano π, nesse caso, é contido, né? Nunca escreva R pertence a π, porque π, que é um plano, é um conjunto de pontos. Os elementos de π são pontos. R não é um elemento do plano π. A reta R também é um conjunto de pontos. Todos os pontos que estão aqui estão em π. Então, significa que esse conjunto de pontos está contido no plano π. Com isso, vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo agora, a gente tem a reta R dada pela interseção de dois planos e a equação do plano π. Vamos ver como é que a gente procede nesse caso. Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode achar as equações paramétricas da reta R e fazer como a gente fez nos outros dois casos. Para isso, eu preciso do vetor diretor da reta em um ponto. Então, vamos começar a achar o vetor diretor da reta R. Vamos escrever isso daqui. Ó. Como é que eu acho o vetor diretor dessa reta? É só olhar para o vetor normal desse plano, e fazer o produto vetorial. Vamos fazer isso então. Vou chamar esse plano aqui de π1, né? π1 e esse aqui de π2. E vou chamar N1 o vetor normal a π1. N1 então tem coordenadas 2, menos 1 é perpendicular a π1. O N2 com coordenadas 1, menos 3 e 2 é perpendicular a π2. E aí eu vou fazer o produto vetorial. N1 vetorial com N2. O que eu vou obter? Então, a primeira coordenada, ignora essa coluna e faça esse determinante. Vai dar menos 1, menos 2, menos 3 vezes menos 1, 3. Agora aqui tem um sinal de menos, ignora essa coluna e faça o determinante. 2 vezes 2 é 4, menos, fazendo menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Com esse menos vai dar 1. E, por fim, ignora essa coluna e faça esse determinante. Vai dar menos 6, 2 vezes 3, menos, com esse menos vai dar mais 1. Então, esse vetor aqui é o vetor menos 5 e menos 6 mais 1, menos 5. Note que esse vetor aqui, ele é um vetor diretor dessa reta R, mas eu posso colocar o menos 5 em evidência, que vai dar isso. Então, eu vou pegar como vetor diretor esse vetor aqui que é mais simples, que ele é paralelo a esse. Posso pegar qualquer um para ser o vetor diretor da reta R. Vou olhar para esse daqui. 1, 1 e 1 é paralelo a R. E aí, para eu continuar a achar a equação paramétrica, eu teria que achar um ponto dessa reta. Mas, como eu já tenho um vetor diretor,
Para não ter mais trabalho, vamos fazer da segunda maneira. Vou olhar para o vetor normal desse cara agora e note que n com coordenadas 1, 1 e 4 é perpendicular a π. E aí eu vou fazer o produto escalar. Com isso, R escalar com n vai dar 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, 1, mais 4, que vai dar 6, que é diferente de zero. Logo, esse vetor não é perpendicular a n, portanto, a reta tem que ser transversal a π. Logo, R é transversal a π. E aí eu não preciso achar o ponto dessa reta. O problema já está resolvido. Se tivesse dado zero, aí eu teria que achar um ponto dessa reta para testar se ela era paralela ao plano π ou se ela é coincidente. Agora, para encerrar, vou deixar um exercício para vocês fazerem. O exercício é o seguinte: estude a posição relativa entre R e π, onde R e π são dadas dessa forma aqui. A primeira, a equação paramétrica, e a segunda, a equação paramétrica do plano π. Não é exatamente da mesma forma que a gente fez, mas só pensar um pouquinho que vocês vão conseguir fazer. E o segundo, da equação paramétrica da reta R e a equação cartesiana do plano π. Tenta fazer aí, dá uma pausa no vídeo, que eu vou mostrar a resposta logo em seguida. Vamos ver a resposta? Então, a resposta é o seguinte: no primeiro exercício, você vai olhar para o vetor diretor da reta R e vai obter o vetor normal da segunda reta, fazendo o produto vetorial entre esses dois vetores que são paralelos ao plano, que é dado aqui, né? Esse é um e esse é o outro. Faz o produto vetorial, você tem o vetor normal ao plano, que vai dar isso. E aí você faz o produto escalar com R e N, vê que dá um número diferente de zero, logo R é transversal a π. Bem simples. Você também poderia fazer achando a equação cartesiana do plano e fazendo como a gente fez antes. No segundo exercício, você vai fazer igual a gente fez nos outros dois exemplos, que é pegar um ponto qualquer, substituir na equação de π. Quando você fizer as contas, você vai ver que isso daqui vai dar zero, que é diferente de 2, porque a equação do plano π aqui é x menos y menos z igual a 2. Então, isso significa que a reta não intercepta o plano π, portanto, são paralelos, né? Porque o que você está fazendo essa conta aqui? Independente do t, que vai dar menos t mais t, você vai cancelar. Isso daqui, 1 menos 1 vai cancelar, vai dar zero. Ou seja, independente do t, nenhum ponto satisfaz a equação do plano π, ou seja, eles têm que ser paralelos, porque não tem nenhuma interseção. Bem, então é isso. Como eu sempre peço, se vocês encontrarem algum erro de digitação ou alguma troca de sinal, algum erro menor que não interfere no entendimento geral da teoria, peço que deixe nos comentários que eu vou fazer uma errata na descrição do vídeo. Bem, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.